Essas preocupações com inteligência artificial, elas surgem praticamente no início da história da ciência da computação. Que é a computação como nós conhecemos hoje, ela teve seu início na época da Segunda Guerra Mundial, com a criação de calculadoras para fazer, no caso, na Primeira Guerra, cálculos balísticos, né, de projéteis, e na Segunda Guerra Mundial para quebrar códigos, para a área de criptografia. O famoso Alan Turing, né? Isso. Famoso. Então, Alan Turing, ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial na quebra de códigos inimigos, né, e na área de criptografia para o país dele, no caso a Inglaterra e os aliados. Contra a Enigma, né? A máquina Exato, alemã de criptografia. exato. Mas só que embora Alan Turing é a pessoa mais importante da ciência da computação, por vários motivos. O primeiro motivo foi ele que criou o modelo matemático de computador, como nós conhecemos hoje. O computador que nós usamos hoje foi criado, definido matematicamente por Alan Turing. Mas outra coisa que poucas pessoas conhecem é que Alan Turing foi também o primeiro pensador a questionar algo que nós hoje chamamos de inteligência artificial. Então, num artigo, dos seus artigos mais famosos, que foi publicado em 1950, ele já questiona como seria máquinas que pensassem e como a gente poderia verificar se uma máquina é inteligente, se um computador é inteligente. E aí, nesse seu artigo, ele propõe o teste de Turing. Da máquina. Você Já ouvi falar. Seria para definir se uma máquina, se ela teria atingido a inteligência humana ou não. Ou não. Aí a proposta dele na época era bem simples. Era uma sala em que você poderia passar uma folha de papel por um lugar assim. De um lado haveria uma pessoa que iria avaliar se aquilo ali era um ser humano ou não. Aí essa pessoa poderia fazer perguntas, colocar a folha. Aí, do outro lado, alguém ou um computador faria respostas que alguém escreveria e ele passaria de volta as respostas por essa abertura. Se a pessoa que estava avaliando não fosse capaz de dizer com certeza se quem estava respondendo, quem estava trocando mensagem com ela, era um ser humano ou não, aí a gente poderia dizer que essa máquina era inteligente. Então, esse é o teste de Turing básico. É bem